Os resultados da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana ajudaram o Colorado, o Internacional, em caso de vitória sobre a equipe do Cuiabá no estádio Beira-Rio, poderá ficar a 4 pontos do G6. Nós falaremos sobre a escalação do Inter. A preparação foi finalizada no CT Parque Gigante durante esse domingo e Roger Machado fará pelo menos uma mudança na escalação titular do Inter em comparação com o time que ingressou em campo no Beira-Rio e venceu a equipe do Fortaleza na última rodada. A expectativa de público aumentou. Durante a semana era 25 mil, agora são esperados 30 mil torcedores no estádio do Inter para a partida desta segunda-feira às 8 da noite. Nós falaremos sobre tudo isso no vídeo de hoje. Salve, salve pessoal, bora falar sobre as informações do Internacional neste domingo, dia 15 de setembro de 2024. Mas antes, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, te inscrever no canal. Vamos tentar chegar agora na marca dos 2.000 inscritos até o final deste primeiro mês, agradecendo demais a todo mundo que está compartilhando, que está se inscrevendo e está me ajudando nesse início de projeto. Fechou? Então bora aí tentar atingir essa marca dos 2.000 inscritos, que me deixaria muito feliz. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre os resultados da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde e noite desse domingo, nós tivemos 3 jogos que estavam ligados e eram muito importantes para as pretensões do Inter na sequência do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Vasco, Cruzeiro e São Paulo e também o Bahia enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Os resultados dos jogos: Flamengo e Vasco ficaram no 1-1, o São Paulo venceu o Cruzeiro fora de casa pelo placar de 1-0 e também o Bahia acabou goleando o Atlético Mineiro pelo placar de 3-0 na Arena Fonte Nova. Esses 3 resultados impactaram diretamente o Inter na tabela, mas no resumo foram bons resultados. Obviamente, o ideal seria que todos estivessem empatados, mas a gente sabia que isso dificilmente aconteceria. Quais são os impactos? Começando com a vitória do São Paulo sobre a equipe do Cruzeiro. O São Paulo deixa de ser o guia do Inter no G6, se afasta do Inter, agora o São Paulo é o 5º colocado e abriu 9 pontos de diferença para o Internacional. Agora o São Paulo tem 44 pontos, o Inter tem 35. Lembrando que o Inter tem 3 jogos a menos que a equipe paulista. A vitória do Bahia, ela também, de certa forma, foi ruim para o Inter, porque o Bahia dá uma afastada da equipe colorada, mas o Bahia é o novo guia desse G6, e agora são 7 pontos de diferença para o Inter em relação à equipe do Bahia. O Bahia também tem 3 jogos a mais que o Inter, e o Inter diminui esses jogos contra o Cuiabá, diminui para 2. O Inter, em caso de vitória diante da equipe do Cuiabá, diminui essa diferença para 4 pontos, o que significa que o Inter fica a 4 pontos do G6, 4 pontos de atingir uma vaga indireta para Libertadores. Isso a gente vai ver lá no final, se abrirá vagas extras para a fase de grupos da competição. O resultado bom foi justamente, a derrota do Cruzeiro. O Inter se aproxima do Cruzeiro, ou seja, esse resultado Cruzeiro e São Paulo, por um lado foi ruim, por outro lado foi bom. O Inter fica a 3 pontos do 7º colocado, o Inter é o 9º colocado hoje, então ficaria aí próximo da equipe mineira, lembrando que o Inter segue com jogos a menos em relação à equipe de Minas Gerais. E o resultado que ficou naquelas: bom, ruim, porque o Inter perde uma posição, mas se aproxima até de uma projeção de G4, foi um empate entre Flamengo e a equipe do Vasco. O Flamengo estaciona, fica a 10 pontos de vantagem em relação ao Inter, o Flamengo é o 4º colocado, mas tem jogos a mais, são 2 jogos a mais que o Inter e um desses jogos é o confronto direto. O Inter tem o jogo contra a equipe do Cuiabá e o jogo justamente diante da equipe do Flamengo para recuperar o Inter hoje, então, a 10 pontos do G4 do Campeonato Brasileiro. E é ruim porque o Vasco ultrapassa o Inter, fica com a mesma pontuação do Inter, mas pelos critérios acaba colocando o Inter na 9ª colocação. Então o Inter, pontuando contra o Cuiabá, retoma a 8ª colocação, mas vamos ser sinceros, o Inter precisa vencer esse jogo. E para vencer essa partida,
O Inter finalizou a sua preparação para o jogo durante esse domingo e o técnico Roger Machado definiu a escalação e pelo menos uma alteração em relação ao time que entrou em campo contra a equipe do Fortaleza já está certa. O retorno de Rafael Santos Borré, a centroavância a ser a referência do ataque do Inter. Ele foi para a data FIFA, não jogou nenhum minuto com a seleção da Colômbia e volta aí com sede, com vontade para ser o titular do Inter, ele que inclusive é uma das lideranças do elenco do Internacional. A outra mudança que pode acontecer está no meio de campo. O Inter jogou com Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho contra o Fortaleza. Esse trio talvez não se repita. A informação é do Wagner Martins. O Vaguinha trouxe no seu canal essa informação de que o Bruno Tabata deve ser preservado desse jogo. Ainda não está definido se ele está fora do jogo ou se ele será relacionado e começará no banco de reservas, de acordo com o Wagner Martins. Mas a gente vai saber, confirmar se ele está relacionado ou não, amanhã, a partir do meio-dia, quando o Inter divulga a sua lista de relacionados. O fato é que o Bruno Tabata, ele acusou um desconforto, acusou dores musculares e por isso, na quinta-feira depois do jogo, fez o trabalho regenerativo com os titulares. Na sexta-feira não treinou, fez um controle de carga, no sábado foi pro gramado, teria alegado novamente dores e hoje novamente voltou para esse tipo de trabalho mais controlado e observado pelo departamento médico. A ideia é de que ele não comece o jogo. Então, se ele não começar o jogo, retorna naturalmente o Wesley, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza e volta a ser alternativa. Dessa forma, o time do Internacional teria Rocher de volta ao gol, mais uma alteração certa na equipe do Inter. Pelo lado direito, o Bruno Gomes jogaria, se manteria como titular. Vitão, Gabriel Mercado e Bernabé, Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Gabriel Carvalho e Wesley. Na frente, o Rafael Borré, o provável time do Inter para enfrentar a equipe do Cuiabá. Para esse jogo, também é importante a gente destacar a questão de público. É um jogo importante, onde o Inter pode chegar aí se aproximando, principalmente do G4, do G6 do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, e diminuindo a diferença para o G4 a partir de uma vitória sobre o Cuiabá. Então seria fundamental a presença do torcedor. O Inter colocou os ingressos à venda, fez promoção para os sócios, limitada a 2.500, mas dependendo da situação pode aumentar, inclusive eu falei isso no último vídeo aqui no canal, e a expectativa que era de 25 mil, ela aumentou para 30 mil. O Internacional tem um software onde ele faz toda uma análise, contando inclusive o clima, o momento do time e tudo mais, e faz a projeção de quanto de público terá. Esse software acaba apontando que 30 mil são esperados, ou seja, a partir das vendas, de toda a movimentação, a expectativa aumentou em 5 mil torcedores. Seria um bom público para uma segunda-feira, 8 da noite, onde o Internacional vai enfrentar a equipe do Cuiabá. Lembrando, eu dei uma olhada aqui no aplicativo para ver a previsão do tempo para o jogo. A expectativa é de uma temperatura na casa dos 15 graus. Vai estar um pouco frio para esse jogo, mas não tem previsão de chuva, o que já é bem importante para não tirar mais público do estádio Beira-Rio. Então 30 mil torcedores são esperados para esse jogo importante que o Inter tem e precisa confirmar contra a equipe do Cuiabá, se quiser seguir, melhor dizendo, nessa luta diante do Campeonato Brasileiro e buscando essa vaga no G6 para a Libertadores de 2025. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, compartilhar o conteúdo e ativar as notificações, porque vai ter muito mais conteúdo de Internacional. E, claro, se inscrever no canal pra gente tentar chegar nessa marca aí dos 2.000 inscritos nesse primeiro mês de projeto. Tá certo? Valeu!